Empresário, empreendedor, você percebe que a sua equipe até tenta, mas na maioria das vezes as coisas não saem como deveriam? A falta de processos é um inimigo silencioso que rouba tempo, energia e dinheiro dentro da sua empresa. E o pior, a maioria de vocês estão tão envolvidos na operação da empresa que não percebem que isso está acontecendo. Nesse vídeo, vou contar mesmo quais são as verdades que ninguém te conta sobre a falta de processos. E também eu vou te ajudar a montar uma estrutura aí dentro da sua empresa para que você tenha mais lucro e mais controle. Retrabalho é falta de processo. Reclamação de clientes normalmente é falta de processos. Quebra de estoque, falta de processos. Falta material para produzir é falta de processos. Você anuncia no marketing, mas o cliente não chega, falta de processos. E eu poderia ficar aqui horas e horas e horas listando vários problemas que você tem aí na sua empresa e que são gerados por falta de processos. Mas o que realmente são processos? Os processos são as rotinas de trabalho que você executa dentro da sua empresa. Precisa faturar, é um processo, o passo a passo. Você precisa produzir um produto ou ir realizar um serviço para o seu cliente. O passo a passo da produção desse produto ou da realização do serviço é outro processo. E por que você precisa trabalhar com processos padronizados? Padronização é igual a previsibilidade. Toda vez que eu tenho previsibilidade, eu consigo escalar. Vamos traduzir isso aqui. Se eu tenho padrão, eu conheço qual é o resultado que eu vou ter. Não existem variáveis daquilo que eu vou ter como resultado. Logo, se o padrão existe e o resultado é o mesmo, eu posso repetir esse resultado, escalar esse resultado várias vezes. Quando eu tenho um padrão, um resultado, e esse resultado é repetido várias vezes, eu consigo medir, eu consigo monitorar. E através da medição e do monitoramento, eu consigo garantir sucesso. Eu consigo olhar para tudo que acontece dentro da minha empresa e entender o que eu posso melhorar, e entender o que eu posso otimizar. E com isso você faz o quê? Você aumenta lucro. Vou te trazer um exemplo aqui para ficar mais claro. Recentemente eu estava em um processo de consultoria, fazendo o processo comercial da empresa. E aí nós fomos analisar a parte de marketing dessa empresa. Captação de leads, conversão de leads e a venda dos serviços dessa empresa. Então, nós iniciamos o processo de mapeamento de todo esse processo. O que eu identifiquei? O cliente colocava um recurso em marketing, tá? Então, pagava a agência de marketing e mais um recurso para anúncios. Aí eu falei, ok, então você tem R$ 1.000 todo mês que você coloca aqui para anunciar os seus serviços. Perfeito. Quantos clientes voltam desses R$ 1.000? Ah, Gisele, eu não sei exatamente, eu não meço isso. Eu falei, ok, então você precisa medir quantos leads, quantas pessoas estão chegando até você. Você precisa entender desses que chegam, quantos convertem para venda, para você poder calcular o custo de aquisição de clientes. E aí nós começamos a levantar, né, internamente todas essas informações. E nós observamos o quê? Que apesar dela colocar R$ 1.000 todo mês nas campanhas, não estavam chegando leads para ela. E como não chegavam leads, a gente não tinha nem como calcular o custo de aquisição de clientes, porque não tinha conversão. Eu falei para ela, ok, mas você coloca R$ 1.000 no marketing, em campanha todo mês, não chega cliente aqui para você, o que a empresa justifica?
Ela justifica que estão tendo cliques. Olha só, eu falo que processos, né, é o inimigo invisível e que rouba dinheiro. Eu estou pegando R$ 1.000 todo mês a minha empresa e eu estou colocando em uma ação para trazer clientes. Como não existe um processo definido, não existe um acompanhamento da chegada desses leads e da conversão desses clientes. Ou seja, essa empresa estava perdendo R$ 1.000 todos os meses sem ter novos clientes. O que nós fizemos? Nós fizemos todo um trabalho para que ela conseguisse medir direitinho a quantidade de leads, para que esses leads tivessem uma taxa de conversão e para que ela conseguisse calcular o custo de aquisição de clientes. E junto com esse trabalho interno, nós fizemos um trabalho com a agência de marketing para ajustar o trabalho, o posicionamento, a ação dessa agência. Por quê? Os clientes não chegavam. Os cliques estavam acontecendo. Cliques acontecendo, agência. Qual é o número que a agência tem para olhar? O número de cliques. Então, ela estava olhando o número de cliques, estão clicando para caramba. Beleza, estão clicando para caramba, ok. Mas olha só, o clique não está convertendo em lead. Ou seja, a pessoa clica, mas não vem até a empresa. Logo, está interrompido o caminho. Então, o que nós fizemos? Comunicamos à agência de que não estamos recebendo lead. Essa agência começou a ajustar as campanhas, e isso foi feito durante um mês todo, até que a campanha ficasse ajustada para o público certo, e o público certo começou a chegar até a clínica. Quando o público certo começou a chegar até a clínica, nós começamos a trabalhar o quê? No nosso processo interno para ter boas conversões, e com isso houve o aumento do faturamento conforme nós havíamos previsto. Padronização igual a previsibilidade. Padronizei o processo, sei qual é o custo de aquisição do meu cliente. Ela descobriu o custo de aquisição do cliente dela, cerca de R$ 30. Ou seja, toda vez que ela quer aumentar a quantidade de clientes, ela precisa aumentar a verba que ela coloca em marketing. Ou seja, se ela quer mais 100 clientes por mês, ela precisa colocar mais R$ 3.000 no marketing. Não tem segredo. E se você também precisa mapear aí dentro da sua empresa quais são os pontos críticos que você tem na operação da sua empresa para que a sua empresa te traga mais lucro e mais previsibilidade, eu vou deixar aqui embaixo o link da minha consultoria Visão e Ação, que é uma consultoria onde eu vou sentar com você, nós vamos fazer um diagnóstico completo do seu negócio, entender quais são os pontos críticos e estabelecer um plano de ação para que você melhore os seus resultados financeiros e operacionais. Como é que você faz, então, para começar a criar esses processos dentro da sua empresa hoje mesmo? Eu recomendo que você pegue, pode ser o bloco de notas do celular, papel e caneta, um Word, e você comece a listar quais são os processos críticos dentro da sua empresa. Os processos que impactam na produção do produto ou na prestação de serviços dentro da sua empresa. Você vai começar a fazer essa lista do que impacta, do que é importante. Você vai falar lá, como eu disse, o marketing impacta marketing, vendas, o faturamento, a produção. Você vai listar tudo o que você entende que impacta no serviço. Isso são processos críticos. Dessa lista de processos críticos, você vai identificar o quê? Você vai identificar quais estão te dando problemas hoje dentro da empresa. Onde vira e mexe tem uma falha, onde vira e mexe tem uma reclamação de clientes. Aí você vai pegar esse processo e você vai descrever o passo a passo,
o que é feito, como é feito, quem faz e quando é feito. Você vai descrever o passo a passo desses processos que te dão dor de cabeça. Uma vez descritos esses processos, você vai treinar a sua equipe para que a sua equipe execute exatamente como você escreveu. Esse é o primeiro passo da padronização de processos. Agora, se você deseja padronizar outros processos da sua empresa, eu vou deixar aqui um vídeo.